Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Cínicos 5 Estrelas, que vocês já conhecem, e hoje a gente vai falar sobre a lei que foi sancionada da Assembleia Virtual, permitindo a Assembleia Virtual. Uma lei que a gente esperava há muito tempo e que finalmente foi sancionada. Carlos, você quer começar a falar sobre isso? Opa, vamos lá. Para ser específico, Lei 14.309, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. É só por isso que eu lembro. Não, na verdade também fiz a minha colinha. A gente viu que você estava colando aí. Não, mas essa certamente é uma lei que vem já, eu diria que com atraso, mas antes tarde do que nunca, né? Porque é realmente uma lei que vem facilitar bastante a vida condominial, principalmente um ponto essencial que a gente sempre bate aqui, que é as assembleias, né? Onde as coisas realmente se decidem e que a gente sabe que, por N razões, as assembleias presenciais não tinham uma grande, como é que chama? Uma grande presença, né? Uma grande adesão. Então, eu acho que essa lei realmente vem dar uma mudada boa, mas tem alguns pontos aí que eu acho que é importante a gente comentar aqui para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Telespecs. Mas, e obviamente, recomendo, leiam a lei, até porque o trecho não é nada muito longo, porque ela fala não apenas da possibilidade de se fazer as assembleias virtuais, como também assembleias contínuas até o limite de 90 dias. Então, isso também é um outro ponto bastante importante que vai nos ajudar, exatamente. Então, alguns pontos principais, mas que eu vou deixar depois as nossas meninas advogadas fazerem as suas considerações mais técnicas. Mas o primeiro ponto que eu acho que chama atenção é que a lei permite, a partir de agora, né, a Assembleia Virtual, desde que não haja nenhum veto à convenção. Na convenção, desculpa. Ou seja, se isso não é vetado na convenção, significa que está permitido. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu acho também bastante importante, está bem claro na lei, é que a assembleia eletrônica ou híbrida, que também é permitido, você tem uma assembleia que você faz com a presença física de pessoas e uma parte eletronicamente, também é permitido por essa lei, mas você tem que dar o direito de voz, de debate, né? E obviamente de voto, mas voto já é uma coisa mais simples. Isso eu acho que é importante para, principalmente nós que já estamos acostumados em fazer assembleias virtuais. A gente normalmente tem ali a parte operacional. A gente deixa os microfones mudos e quando a pessoa deseja fazer algum questionamento, alguma coisa, ela tem que se manifestar no chat e aí abre-se o microfone. E aí é uma pura logística e praticidade, né? Não dá para você ter uma assembleia com 70, 80 pessoas online e todo mundo falando ao mesmo tempo. Então tem que haver aí um regramento, né? Como é na presencial. Exato. Pede-se a palavra é dada, a pessoa pode expor as suas ideias, a sua opinião, haver o debate normal, desde que de forma, né, organizada, né? E um outro ponto também, um outro aspecto que eu acho importante é justamente o fato de que com essa legislação a gente sai daquele limbo que nós estávamos desde outubro de 2020, quando a primeira lei que foi publicada logo nos primeiros meses ali da pandemia, nós tivemos uma lei que permitia essas assembleias, mas essa lei deixou de existir, né? Perdeu a validade em outubro de 2020. E de lá para cá, uma grande maioria dos condomínios continuou fazendo assembleias virtuais, até baseado em jurisprudência dos tribunais estaduais, né? Mas essa parte eu deixo vocês tratarem. Enfim, resumindo, para não abordar todos os aspectos, eu acho que essa lei vem para nos ajudar. 30 minutos. Mas eu acho importante a gente falar também, Carlos, que assim, essa discussão da possibilidade ou não da Assembleia Virtual, ela é anterior à pandemia. Sim. Exatamente. E isso já vinha sendo discutido há muito tempo
Inclusive, era discutido, por exemplo, a assembleia precisa necessariamente ocorrer dentro do condomínio? Porque já existiam assembleias que ocorriam nas administradoras, por exemplo. Onde não tem espaço. Ou espaços locados. Ou espaços locados. E qual seria a diferença dessa assembleia ocorrer presencialmente num lugar diverso, longe do condomínio, ou num ambiente virtual, né? Acho assim, o mais interessante é que com a legislação se entendeu, porque você precisa dar, a grande discussão era a oportunidade de todos participarem. Então, com a lei agora em vigor, entende-se que uma assembleia virtual, uma assembleia híbrida, uma assembleia aberta, você está dando a possibilidade das pessoas participarem dessa assembleia. Então, não há mais o questionamento do tipo de pessoa, do tipo de morador que tem ali, ou alguma... É uma evolução. Eu vejo como uma evolução. A legislação que caminhou de acordo com as decisões... Os costumes, do tribunal. Eu vejo como um grande avanço, não sei. Com certeza. Uma questão importante que o Rogério trouxe é assim, já existia uma corrente anterior a qualquer tipo de assembleia virtual que dizia o seguinte: aquilo que não é proibido é permitido. Perfeito. Então hoje a gente vê inclusive essas pessoas que encabeçaram essa corrente falando exatamente isso. Gente, não precisava dessa questão da legislação por conta dessas considerações. A própria lei diz, Exato. se não houver nenhuma objeção constando na convenção, também é permitido. Então, realmente merece um pouco de aplauso a essas correntes que mais modernas, inclusive, porque embora a gente saiba que o direito é dinâmico, os condomínios são dinâmicos, nem tanto assim. Existe Nem a todos, questão né? de pessoas que têm um pensamento mais moderno dentro dos prédios. Por que eu falo dessa questão da tecnologia e da modernidade? Porque hoje a gente tem a legislação que está aí já validando todos os procedimentos para a gente não precisar ficar lidando com entendimentos de correntes, doutrina, pareceres de advogado, enfim. Existe uma legislação que agora está aí dispondo de todos esses assuntos que a gente tem trazido e tratado e que obviamente na pandemia teve um sucesso grande por conta da aproximação com as pessoas e o andamento das questões do condomínio. Mas nós temos já um norte, tá validado, porque muita gente fala, da onde é que você tirou isso? Ah, porque isso aí é parecer de advogado. O advogado, ele escreve no parecer aquilo que o síndico quer, aquilo que o conselho quer. Enfim, cada um se mede pela própria régua, né? Mas existia esses entendimentos. E aí todo mundo ficava naquela coisa. Ah, então contrata um outro escritório para ele dar um parecer diferente. Gente, virou uma bagunça. Então, a legislação, ela veio para colocar todos na mesma régua, todos no mesmo patamar. Existe a legislação que está disciplinando tudo aquilo que já estava acontecendo. Já acontecia antes, aconteceu mais precisamente na pandemia e trouxe aquilo que a gente sempre quis, né, Priscila? A gente ficou lutando muito para que essas coisas acontecessem com mais velocidade. Poderia ter acontecido inclusive antes, aconteceu agora. Ok, maravilha, temos agora um documento, uma lei que obriga ou não a todos, que dá medidas, que dá sugestões, mas que está lá balizado. Obriga não, né? Ela possibilita, né? Possibilita, faculta. Isso. Desculpem a palavra. Obriga não, faculta. Ok, temos tudo isso. Hoje os moradores, inclusive, conseguem entender e interpretar isso de uma melhor forma. Maravilhoso. Existe tudo isso hoje. A pandemia deu uma baixada. Tá tudo mais tranquilo, as pessoas já não estão mais usando máscaras, a faculdade também usa as máscaras, não tem mais o uso obrigatório. E o que é que está ocorrendo agora? Alguns condomínios têm solicitado que as assembleias ocorram de forma presencial. Muito legal. Isso é uma unanimidade dentro de alguns condomínios? Não, porque efetivamente nós temos os moradores, principalmente proprietários de unidades privativas que mantêm os seus imóveis alugados,
a possibilidade de participar com muito mais assiduidade das assembleias que acontecem nos condomínios. Existem as questões das assembleias híbridas, o que eu acho muito legal, porque aí você consegue atender a todas as demandas, aos moradores que querem as assembleias virtuais, aos moradores que querem as assembleias presenciais. Eu acho bem legal, mas tem algumas ponderações. Tem que ser muito bem feito, primeiro senão... tem que ser muito bem feita. Será que todos os condomínios, os moradores, têm condições, por exemplo, tecnológicas e também de custo, porque existe um custo, né, para você fazer as assembleias híbridas. A assembleia presencial, antigamente, a gente já sabe, tem que ter toda aquela questão dos moradores, os condomínios que não têm os seus acessórios próprios, tem que fazer locação de aparelhos, tem que pagar para a gerente da administradora estar lá presencialmente, até pela horas excedentes. Cadeiras, normalmente são condomínios grandes, e eu falo também de condomínios pequenos e grandes, mas cadeiras para todo mundo se acomodar, espaços físicos, você bem colocou, às vezes tem que locar espaços externos, fazer em salas da administradora, às vezes a garagem nem comporta, quadra, tá chovendo, vai fazer assembleia o quê? Debaixo do guarda-chuva. Vai colocar os carros aonde? Vão colocar os carros aonde? Então são vários problemas que a gente já tinha que driblar antes e que muitas vezes traziam muito custo aos condomínios que não têm estrutura nem para uma assembleia presencial, para que hoje ainda continuem. Eu lembrei de uma coisa quando você falou, só para deixar uma coisa mais, uma curiosidade, né? Do banquinho, você lembrou? Não, nós tivemos uma assembleia que ela foi adiada 3 vezes, porque a assembleia era na quadra e as 3 vezes choveu. E aí a assembleia, vai pra semana que vem choveu. Não, e pensa, você vai pagar por isso. Essa história, tem uma que é melhor ainda, que eu não sei se ele vai lembrar, acho que 2012, mais ou menos. O primeiro condomínio que a gente pegou, que a gente fez uma assembleia, a gente alugou cadeira. E aí a moça falou assim, imagina gastar com aluguel de cadeira, cada um traz o seu banquinho de casa. Então, pra você ver. Ô, gente, um detalhe. Deixa só a Vanessa. Perdão. Então, assim, já não tinham as questões estruturais. Os moradores desses condomínios amaram a possibilidade de fazer uma assembleia virtual. Primeiro que assim, eu não sei vocês, mas eu entendo que as assembleias virtuais, elas são muito mais em conta, mais baratas do que você fazer uma assembleia presencial, dependendo do tipo de condomínio, tá? Sempre lembrando essas considerações. Cada condomínio tem seu DNA, levando essas considerações. As assembleias híbridas, elas acabam tendo um custo maior, porque você vai ter que manter uma estrutura física, vai ter que manter uma estrutura virtual, e ainda tem a questão da comunicação para chegar a essas informações que estarão acontecendo lá ao vivo, num salão de festas, num espaço, numa sala de cinema, um exemplo, né? Ou na quadra, para essas pessoas que estão de forma virtual. Então, assim, são várias questões que hoje devem ser trazidas e colocadas pelas assembleias, dessa legislação das assembleias, que os síndicos, o corpo diretivo e os próprios moradores devem decidir da melhor forma. Teve um condomínio meu que falou assim, a gente vai querer sempre as assembleias híbridas, mas a gente não quer pagar nada. Tá. Aí você síndica não pode custear, então, as assembleias e a administradora também, para rachar isso. Eu falei, como assim rachar isso? Não, para o condomínio, porque aí você vai ter muito mais audiência. A senhora não precisa de audiência? Eu falei, não, eu não preciso de audiência. Eu preciso que os moradores se conscientizem e participem das assembleias. A bem da verdade, toda essa questão legislativa, ela veio para trazer realmente a possibilidade de mais pessoas participarem, não importa de que forma seja, da vida do condomínio. Eu acho que um ponto que a Vanessa levantou é bem importante. Os condôminos têm que levar em consideração, sim, que uma assembleia híbrida é mais cara do ponto de vista de custo, né? O condomínio que eu moro, por exemplo, tem feito assembleias híbridas. Poderia fazer só virtual? Sim, agora, principalmente agora. Poderia fazer só presencial? Também. A híbrida eu entendo também que é mais cara por conta de toda a logística, equipamentos e tudo mais que você tem que A chance de dar buscar. É maior. Então eu não gosto muito. Enfim, como tudo na vida, né? Tem prós e contras. Sim. Eu, particularmente, me agrada muito a possibilidade da assembleia virtual, principalmente para condomínios de maior porte. De maior porte, mas condomínios que você já tem estabelecido o seguinte: olha,
a nossa presença é muito baixa, né, na presencial, 10%, 5% dos condôminos descem para presencial. Quando você coloca a virtual, você pelo menos acaba com aquela situação, eu não tive como ir, não tinha como descer, estava viajando, porque você pode participar da assembleia, mesmo que o seu condomínio seja em São Paulo, você está viagem em Cancún, você pode participar. As pessoas trabalham dentro do carro, eles participam dentro do carro, hoje dia dirigindo, gente? Eles ligam... Porque tá frio, tá calor, hoje você tá conectado a qualquer outro lugar, sempre tem desculpa, na virtual não tem desculpa. A gente tá em São Paulo, eu recebo oferta de imóvel no Sul. Eu posso investir no Sul, mas... E também a possibilidade de eu participar das assembleias ali, a virtual é... E assim, como investidor, o investidor muitas vezes não tem como se deslocar. Às vezes está no interior, às vezes, né? Eu acho que é uma possibilidade de participação. Você falou, Carlos, essa questão do aumento do quórum, né? Para a gente ver como isso sempre é relativo, né? E sempre existe o outro ponto, né? Nós temos um condomínio de alto padrão que nas assembleias presenciais ia uma média de 10, 12, 15 unidades na assembleia presencial. Na assembleia virtual vão 3. Então, mas na verdade, mas a votação não é feita, a votação não é, na verdade a discussão via Zoom e a votação a gente faz no sistema seguro, etc, né? Então, assim, as pessoas não querem discutir. Mas o que acontece lá é por conta de uma pessoa que não deixa as coisas andarem, que quer ficar encrencando com qualquer coisa. Mas na votação as pessoas participam. Mas tem um detalhe que é importante que acho que a gente não comentou aqui. E que isso também está previsto na lei, que eu achei perfeito. O legislador foi perfeito. É que a própria lei prevê que no caso da assembleia virtual, o condômino não poderá alegar que teve dificuldades técnicas com internet, com microfone, com qualquer coisa dessa natureza para tentar invalidar a Assembleia. E por que eu acho que esse artigo da lei é fantástico? A gente sabe que tem aqueles condôminos que são textualmente contrários... Com demônios. Textualmente contrários a esse tipo de assembleia, né? Normalmente é o cara do contra, ele é contrário a tudo, né? Então, esse condômino, ele não poderá alegar, olha, eu não consegui me acessar, né? Me fazer o login na assembleia, olha, eu não consegui votar, olha, eu não... Porque isso está previsto na própria lei. Enfim, do ponto de vista do nosso dia a dia, eu parto do princípio que agora eu me sinto mais tranquilo. Eu vou dar um exemplo, um condomínio que a gente tem de 150 unidades, e é um condomínio antigo, tem 60 anos de construção, e ele não tem, literalmente, área comum nenhuma. A portaria dele é na calçada. Então, é um prédio que toda vez que a gente precisava fazer a assembleia, a gente precisava alugar o salão de um hotel próximo, a menos de um quarteirão de distância. O que é um custo para o condomínio que, a partir do momento que você possibilita a assembleia virtual, você já não tem mais esse custo agregado. Então, custo é logística. Sim, também, de você fazer as pessoas se deslocarem até o hotel, enfim. Eu, particularmente, adorei, apesar que essa lei foi sancionada no último dia que ela podia ser, o Congresso já tinha aprovado essa lei e tudo mais, mas eu acho que, de novo, antes tarde do que nunca. Prioridades, né? É isso aí. Bom, gente, está acabando o tempo. Eu acho importante... Para quem se interessar pelo tema, para quem achar que isso é válido, dá uma olhada na lei, porque são diversos pontos que a gente não teve oportunidade de tocar aqui. A questão da Assembleia Aberta. Isso, né? Tem a questão da Assembleia Aberta. Tem uma particularidade de que você precisa reconvocar as pessoas ausentes, não é simplesmente você deixar a Assembleia aberta durante um X tempo, você tem que reconvocar para as votações. Leiam a lei, né? Eu acho que é importante o pessoal dar uma olhada na lei e ver os pormenores, mas assim... No geralzão, é uma lei muito benéfica pro setor, pro segmento. É uma coisa que já vinha sendo discutida há muito tempo. O Carlos tocou num ponto que eu falei sem até saber desse detalhe de um condomínio dele.
qual seria a diferença entre fazer uma assembleia virtual num ambiente eletrônico ou fazer essa assembleia fora do condomínio dele num hotel, né? Foi um dos pontos que eu toquei aqui. Então, dê uma procurada, que isso é bastante interessante. A gente vai ficando por aqui, agradecemos a audiência de vocês, dá uma olhada no podcast que a gente está lá agora também, e a gente se vê a semana que vem. Um abraço! Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.